Bom, gente, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos à terceira semana do curso de História. Hoje a gente vai começar a trabalhar com a questão da Primeira Guerra Mundial. E eu preciso informar vocês que essa aula vai ser gravada, né? Já está sendo gravada. E a gravação vai ser disponibilizada no canal do YouTube do curso, tá? E aí, qualquer dúvida, vocês podem rever ela quantas vezes vocês quiserem, entrar em contato com a gente ou com as monitoras, tá bom? E logo, assim como a gente tem feito nas outras semanas, a gente cria um material de apoio, né, que é expandindo um pouquinho o que a gente trata aqui, para vocês poderem consultar e estudar um pouco mais. Isso. E aí, eu recusei a entrada do Guilherme? Não sei o que houve. Bom, o professor Stefano não vai poder comparecer hoje na aula, tá? Ele teve um imprevisto, mas na próxima semana ele já vai estar de volta com a gente. Eu vou, então, compartilhar aqui a tela dos slides com vocês. Como sempre, a gente conta com a participação de vocês podem interromper quando quiserem, fazer as perguntas que quiserem. Qualquer pergunta, dúvida, por favor, não deixem de fazer elas, tá? E, por favor, pode interromper a gente a hora que vocês quiserem. Bom, então, galera, o que foi, então, isso que a gente conhece como Primeira Guerra Mundial? A primeira coisa que é importante a gente pensar um pouquinho é que Primeira Guerra Mundial é um nome que foi dado depois. Enquanto ela estava acontecendo, ela era conhecida como a Grande Guerra, ou Grande Guerra. Por quê? Porque as pessoas não esperavam que ocorresse uma Segunda Guerra Mundial. Então, o termo que ficou popular no período e até acontecer a Segunda Guerra era a Grande Guerra. Ela foi de 1914 a 1918, essa primeira guerra, a Grande Guerra até então. Isso. E aí a gente elaborou uma pergunta para vocês sempre se questionarem ao longo dessa aula e toda vez que aparecer esse tema para vocês, que é o seguinte: o conflito de interesses entre essas nações que se enfrentaram seria referente a interesses das suas populações nacionais ou apenas a alguns de seus grupos sociais? E essa pergunta é muito importante porque volta àquelas questões que a gente trouxe desde a nossa primeira aula, desde a aula de apresentação do curso, que é essa guerra, adaptando, essa guerra foi boa para quem? Porque a guerra, gente, não se enganem, ela sempre é boa para alguém, apesar das inúmeras mortes que acontecem, né? Então, a gente tem que sempre se questionar isso, quem ganha o quê com determinada situação, e no caso da Primeira Guerra Mundial não é diferente. Para início de conversa, quem sempre ganha é a indústria bélica. Sim. Sempre quem trabalha com armas e vende armas. E esse foi um dos principais motivos que os Estados Unidos se tornou a grande potência que ele se tornou no século XX. Ele forneceu armamento, tecnologia armamentista na Primeira e na Segunda Guerra. Sim. E a gente tem que pensar que os Estados Unidos, por exemplo, ele foi um país que até boa parte já do desenrolar da guerra, ele se manteve neutro. Por que ele se manteve neutro? Porque ele fornecia armas para todo mundo. Então, ele ganhava de tudo quanto é lado. Era um mercado. É um mercado. E aí isso é importante a gente ter em mente. Guerra, conflitos, sempre, principalmente a partir do século XX, sempre vai movimentar dinheiro e sempre vai se basear em dinheiro para dar início. A gente vai ver um pouco, com um pouco de mais calma, como que isso aconteceu durante o desenvolvimento da Primeira Guerra Mundial, mas tenham sempre isso em mente. Ô, professora, mas uma vez eu li também uma postagem, os Estados Unidos tinha vendido também bastante produto enlatado, algumas coisas nesse sentido também, né?
Sim. Isso, Francisco, com certeza. E o enlatado é uma coisa muito própria da cultura americana, né? A gente vai ver um pouco mais Até hoje a gente consegue ver isso, né? Com certeza. Tudo lá, eu sigo uma pessoa, uma moça no Instagram, que por causa dos furacões e tal, eles vendem até comida, uma refeição inteira, que dura, sei lá, 48 anos. Vários anos enlatado. É um negócio que muito louco. E é um negócio muito frequente na cultura americana. Muito mesmo. Muito bom vocês terem lembrado disso. Obrigada, Francisco, Maria Alice. Eu vou mandar um vídeo para vocês depois. É um rapaz que ele prova essas comidas, né? E conta o que ele está sentindo, tem gosto de quê. É muito interessante. Inclusive latas antigas. Se ele acha latas antigas, compra latas antigas, até da Segunda Guerra Mundial. E ele faz o exame tóxico dela e tal, aqui ele come. Eu não teria coragem, mas tudo bem. Mas, Francisco, já que você comentou, a Primeira e a Segunda Grande Guerra, elas criaram uma espécie de disputa por desenvolvimento de tecnologia, principalmente para facilitar a própria guerra. Então, fornecimento de alimentos, e de alimentos que não vão se estragar muito facilmente, é um deles. Né? Muitas dessas tecnologias a gente usa até hoje, mas a gente tem que sempre pensar a que custo. Né? E a custo de vidas. Muitas das tecnologias que a gente tem em relação a alguns medicamentos, o conhecimento que a gente tem, por exemplo, sobre a dipirona, muitas dessas pesquisas foram feitas de forma extremamente sem ética, algumas em situações semelhantes a campos de concentração. Sim. Né? A gente vai ver isso com um maior enfoque a partir dos nossos estudos, a partir da Segunda Guerra Mundial, mas isso também existiu na Primeira Guerra Mundial. Né? Na Primeira Guerra Mundial, utilizou-se muito do gás mostarda, né? Que depois foi um mecanismo de guerra que ficou proibido por conta das consequências gravíssimas que se dava não só diretamente nas pessoas, né, que tinham contato com essa substância. Aí vocês podem até levar essa questão para o professor de química de vocês, né? Como que funcionava o gás mostarda no corpo humano? É uma coisa horrível, gente, horrível. Aliás, ele não é de mostarda, viu? Algumas pessoas, não. Eu lembro eu mesmo de ter medo de jogar mostarda na panela, fazer estrogonofe e respirar a fumaça dele quando eu era criança. São coisas diferentes, então tá? Ele só tem um cheiro semelhante à mostarda. E aí depois esse gás mostarda ele ficou proibido, né? Não que tenha privado o ser humano de criar outros mecanismos de torturar outros seres humanos. Mas depois da Primeira Guerra Mundial, esse gás mostarda ficou proibido. É que algumas dessas situações, na Grande Guerra, depois da Segunda Guerra, elas começaram a criar as primeiras formas, as primeiras leis, não necessariamente as primeiras, mas as leis que tiveram mais impacto internacional, certo? Para tentar mediar entre essas nações algum tipo de comportamento ético, né? Inclusive algumas convenções para que algumas armas não fossem utilizadas armas menos letais. Eu não sei se vocês sabem, inclusive o formato que as balas são hoje em dia, pontiagudo, ele é para que a bala mate menos, entre aspas, que ela consiga transpassar o corpo. Aquela bala em formato esférico, ela criava uma destruição muito maior do organismo humano. E aí, dificilmente, né, a pessoa sobreviveria ao impacto. Mas é aquela coisa, né, gente? E é importante a gente sempre destacar isso. Guerra mata as pessoas, destrói não só os seres humanos, mas destrói culturas, povos. Então, a gente tem sempre que trazer isso à tona, porque parece que tem gente que esquece disso, sabe? Existe um certo... Guerra, acho que ditadura principalmente, né? Boa, Maria Alice, boa. E hoje em dia, muitas pessoas vendo a favor, não sei o quê. A gente viu semana passada a loucura que foi. Não, parece que tem gente que viveu naquela época que apoia. Sim. Nossa, o meu pai era nascido na época, ele conta, mesmo a gente sendo em Minas, né, estando um pouco distante, ele conta que não era legal, não era normal. E as pessoas normalizam isso como se fosse bacana demais. Sim. Pois é. Como se fosse a coisa mais simples do mundo, né? Pois é. Exatamente, como se fosse a coisa mais simples do mundo. E olha só como que é triste, né? A gente pensar que
essas pessoas... Chega a ser absurdo, né, professor? Que isso? Completamente. A pessoa não escutou música da época, não escutou Caetano Veloso, não leu o mínimo do mínimo que precisa ser lido. Sem dúvida. A gente Mas nunca as pode... pessoas, gente, não, quando a gente para pensar, as pessoas não leram, não estudaram, é isso também. Mas a gente tem que ter empatia, porque por mais que aquela pessoa pense diferente de você, em qualquer outra situação, ela é um ser humano. E qualquer vida, absolutamente qualquer vida, ela tem que ser prioridade. Sim, tem... Então, quando a gente vê esses tipos de discurso, né, que estão pipocando agora, né, a gente vê isso toda hora, a gente tem sempre que pensar nisso. Essas pessoas não respeitam o ser humano. Sim. Isso é muito grave. Isso é muito importante, já que a gente está começando a tratar de Primeira Guerra Mundial e pensando nesse contexto de violência militar, a gente tem que sempre pensar o que a professora Helena disse, né? Isso favorece a quem? E são criadas formas de alienar as pessoas. Sim. A nossa ditadura, o momento onde a gente viveu, era um momento que existia grande miséria, grande corrupção, existia um sistema extremamente violento para poder coibir as pessoas, para poder fazer censura. Um sistema extremamente corrupto. Extremamente corrupto. E a gente sabe disso pelos poucos documentos que não foram destruídos. Certo? Então, a gente nunca pode esquecer também o seguinte, existe certa eficácia em alienar as pessoas e deixar elas confusas. Então, pessoas que viveram naquela confusas, com medo. Sim. Medo é um sentimento muito importante para uma lógica de guerra, Sim. que também é o que aconteceu na ditadura. Então, o que acontecia naquele sistema, que não é diferente do que aconteceu na Primeira Guerra Mundial em vários países, é que existia um controle muito grande das informações. Tinha jornais que mostravam violência, mas era específica, pontual, uma certa violência extrema. Então, as pessoas tinham a sensação de que era menos violento, o que é absolutamente mentiroso. É mentiroso, é só isso. As pessoas se informavam menos, com menos qualidade, e boa parte daquela informação era peneirada, muito bem censurada. Então, assim, as informações de violência, né, no período da ditadura, elas vinham à tona a partir dos interesses de determinados grupos, de determinados indivíduos, mas principalmente de uma determinada ideologia. Sim. Então, cria-se uma cultura de medo. Isso. E é muito parecido com o que a gente tem visto nesses dias atuais, né? Com certeza, Nossa, sem dúvida nenhuma. Infelizmente. A gente nunca pode esquecer que a história, a história que a gente realiza, que a gente está aqui trabalhando juntos, vocês com a gente, ela é fruto de ciência. Mas existe versões da história que são soltas hoje em dia por grupos de WhatsApp, por redes sociais em geral. As redes sociais popularizaram muitas formas de história que são absolutamente falsas, né? Mas muitas pessoas, elas usam essa versão da história que elas criam, que elas usam umas com as outras como se fosse verdadeira. Isso. Então, existem grupos de pessoas que elas não questionaram o sistema do momento que elas estavam vivendo na ditadura e não se incomodaram, ou aconteceu outras situações, mas elas têm uma memória onde elas ou um familiar deles não viveu uma violência. Então, elas entendem como se aquilo fosse para todos. Uhum. E, na verdade, isso é absolutamente mentiroso. E essas disputas, elas acontecem desde sempre, incluindo aqui na Primeira Guerra Mundial. E olha só, nesse momento de Primeira Guerra Mundial, eu vou mostrar um mapa, né, desse período pré-guerra, pré-grande guerra, mas as potências econômicas, elas eram focadas na Inglaterra, na França e na Alemanha, mas principalmente na Inglaterra, tá, gente? A França e a Alemanha, e de alguma outra forma alguns outros países, elas ficavam numa disputa secundária. A Inglaterra encabeçava essa frente de expansão econômica que a gente vai ver um pouco mais à frente, faz parte do imperialismo. Ai, tô tentando. Não tá passando, gente. Ai, que coisa.
Detesto esse programa. Só um segundo, gente. Problemas técnicos. Aqui pra mim tá normal. Atualiza. Oxi. Vamos lá, vamos tentar de novo. Vou ter que clicar agora ao invés de passar para frente. Então, vamos lá. Olha só, eu queria que vocês percebessem o seguinte. Aqui no primeiro mapa, a gente tem essa configuração territorial, né, essa configuração do mapa europeu, e lembre-se bem disso, tá, gente? É na Europa que se trava principalmente a Primeira Guerra. Principalmente, assim, fisicamente, a Primeira Guerra. E olha só como que é bem diferente do mapa atual, esse mapa aqui é referente a 2021, do mesmo território europeu. Olha só, antes a gente tinha esse Império Austro-Húngaro, que ele vai ser um personagem importante na Primeira Guerra. A gente tem o Império Alemão, né, encabeçado pelo Kaiser, a Itália, aqui, né, esses três territórios, junto ao Império Otomano, aqui embaixo, né, que depois viria a ser a Turquia, eles fazem parte da Tríplice Aliança. Né, a gente vai entender um pouco mais para frente o que é isso. E outros países como a Rússia, Finlândia, Suécia, aqui tem a Sérvia, a Bulgária, a Albânia, a Romênia, vão ser outros atores dessa situação. Mas olha só, como essa configuração desses territórios é bem diferente do que é hoje, com a Polônia, Ucrânia, Bielorrússia. A Bielorrússia é um país que volta e meia aparece, né, nos jornais internacionais com vários conflitos nacionalistas, né? Isso faz parte de uma longuíssima tradição de conflitos. Eu falo assim, longa tradição, porque são conflitos que estão na história desses territórios, desses países, há muito tempo. Esses conflitos vêm antes dessa Primeira Guerra Mundial. A gente vai ver como que esses conflitos eles são intensificados nesse momento, né? Mas eles vêm muito antes disso. A gente tem que sempre lembrar que essa ideia de nação e de países é uma construção recente na história da humanidade. Uhum. Né? Isso era incomum antes do século XIV. E essa ideia de nação, de pátria, de patriotismo, né, de tentar criar um certo território muito bem delimitado, uma cultura territorial, isso tem motivações. Né? Sim. Criar um Estado, né, para tentar gerir todo esse território, essa população e essa cultura. Né? E nunca se esqueçam que esses sentimentos eles podem ser usados de forma absolutamente violenta. Né? Uhum. Contra outras nações, contra outros povos que estão naquele mesmo território, né, mas não se veem como parte daquele país. No Brasil, a gente vê algo semelhante acontecendo, né? Semelhante, mas com muitas diferenças, apesar de ser um pouco ambíguo isso que eu acabei de falar. É ambíguo mesmo. Mas é para ser ambíguo mesmo, porque a gente vê essa situação com povos ribeirinhos, a gente vê essa situação com os povos indígenas no Brasil, a gente vê uma situação semelhante com os povos quilombolas. Então, assim, existe esse destaque da Primeira Guerra Mundial, porque também são conflitos europeus, tá, gente? A gente não pode esquecer do que a gente discutiu lá na nossa primeira aula. Por isso que aquela primeira aula foi tão importante, de a gente falar do eurocentrismo, né? Como que a história que também cai no PISM, também cai no Enem, ela é ainda muito voltada para o que acontece na Europa e como isso traz consequências no resto do mundo. Não que isso não seja importante, tá, galera? Isso é muito importante, mas não é a única coisa que acontece no rolê, sacaram? É aquilo que a gente mencionou. Eles não são os principais, eles não são o centro do mundo, nem os principais protagonistas do mundo. Definitivamente não. O que acontece é que eles possuem muito poder militar, em vários momentos eles possuíram, e ainda possuem, e uma vontade muito grande de colonizar, de tomar terras, tomar culturas de outros povos. E esse sentimento de tentativa de invasão, de tomar o que não é deles, e
usufruir disso é o que vai movimentar essa situação toda da Primeira Guerra, mas também da Segunda Guerra, como a gente vai ver um pouco mais para frente. E vejam só, a Europa, gente, né, e os países da Europa são países muito pequenininhos, muito pequenos, né? Se a gente fosse comparar, assim, claro que tem vários problemas com essa comparação, né? O professor de geografia de vocês pode falar muito melhor do que a gente sobre isso. Inclusive sobre essa questão de como os mapas são desenhados Sim. e são escolhidos para a gente ver, né? Sim. Nenhum mapa é perfeito, né? Mas alguns, eles acabam dá a impressão de que a Europa é maior do que realmente é. Quando, na verdade, a Europa, praticamente, se eu não me engano, cabe dentro do Brasil. Então, a gente tem que pensar nisso, porque da onde que vem? Cabe com, né? folga. Com folga. Sobra muito espaço. Então, a gente tem que pensar o seguinte, da onde que vem toda essa riqueza da Europa? E eu estou falando de riqueza financeira, tá, gente? Não estou falando de riqueza cultural, porque aí somos todos tão ricos quanto. Mas da onde que vem essa riqueza? Da onde que vem esse dinheiro? Da onde que vem essas mercadorias que são produzidas, né? Poder da onde econômico, vem a obra-prima, a matéria-prima para fazer esse desenvolvimento tecnológico que a gente está falando. Aí a gente volta para esse mapa aqui. Nossa, esse eu não gosto desse programa. Próxima aula eu não vou usar esse programa, tá, gente? Prometo. Mas só dizer uma coisa, as setinhas já deram problema comigo. Pois é. A gente volta para esse mapa aqui da primeira, né, desse primeiro slide aqui. Ele está pequenininho, mas daqui a pouco eu coloquei ele maior e vocês vão perceber melhor. Aqui é a Europa, certo? É aquele primeiro mapinha que estava no slide anterior. Aqui tem outras colônias que eram dominadas por esses países da Europa. Então, vejam bem, da mesma forma que o Brasil foi colônia de Portugal, e a produção, né, de matéria-prima era escoada para a Europa, acontecia com esses países aqui, certo? E aí, a gente tem que pensar o seguinte, o que é o território? Né? Porque na geografia, assim como ocorre com a maioria dos conceitos básicos das ciências humanas, não há um consenso exato do que seja esse território. Então, aqui a gente pode compreender que esse termo como sendo um espaço geográfico apropriado e delimitado por relações de soberania e de poder. E isso é muito importante, porque se a gente for pensar até na delimitação dos estados brasileiros, por exemplo, o estado de Minas Gerais, esse limite, né, essa fronteira, ela é fictícia, ela é pensada politicamente, tem um porquê que o estado de Minas Gerais tem essa configuração, esse desenho, e não outro desenho qualquer, tá? E aí a gente vai direto para o conceito de estado. O que é o estado com E maiúsculo, tá? O estado com E maiúsculo, ele difere do estado com E minúsculo apenas porque é uma unidade federativa ou uma província do país. Então, quando eu falo de estado com letra minúscula, e se cair lá na prova do Enem ou do PIS um estado com letra minúscula, a gente está falando de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, tá? Pernambuco, Bahia, Ceará. O Estado, com a letra maiúscula, é um conjunto de instituições públicas que administram um território, procurando atender os anseios e interesses de sua população. Na teoria, né? A gente sabe que na prática isso, né, às vezes não acontece assim, né? Sim. Mas isso é importante a gente ter em mente. Mas só dizer uma coisa. O Estado, a gente tem uma impressão, às vezes, de que o Estado, para começo de conversa, né, é toda essa estrutura administrativa, né? Dividida, por exemplo, no nosso sistema, que é federativo, né, em esses estados menores, né? Ceará, Pernambuco, como a Helena falou. E os governos eles passam, né? Pessoas são eleitas, né? O nosso sistema que é presidencialista, que é democrático, apesar da corrosão do nosso sistema democrático que a gente está vivendo. Então, esses governos, né? Ou seja, essas pessoas que são eleitas, elas passam, né? Elas fazem seus mandatos. E o Estado fica, né? Que é a estrutura burocrática, toda a estrutura do sistema administrativo. Isso. Ao menos é assim que deveria acontecer. Sim.
E aí a gente está passando rápido por esses conceitos só para a gente ir para a questão chave aqui da gente, né? E, né, a diferença entre Estado e país. Isso vai ser muito importante para a gente entender o que está acontecendo na Europa, né, nessa situação antes de eclodir a Primeira Guerra Mundial. Então, assim, enquanto o Estado é uma instituição formada por um povo, território, governo, o país é um conceito genérico, referente a tudo que se encontra nesse território dominado por um Estado e apresenta características físicas, naturais, econômicas específicas, tá? No caso do Brasil, né, no nosso caso, o Brasil é o país e a República Federativa do Brasil é o Estado, tá? Então, é preciso que isso fique bem claro, porque na Europa acontecia uma coisinha diferente. Como que eu volto aqui para o outro slide sem clicar na setinha? Acho que não entendi mesmo. Ah, pois é. Não, você clica para trás, né? Clica assim, Ai, gente. Mas enquanto isso, só quero mencionar uma coisa que é importante sempre ter em mente. Quando a gente Não fala... seria na setinha de esquerda? Eu vou tentar dar a próxima. Da esquerda, acho que o problema sou eu mesmo. O programa é complicado mesmo, mas... Eu só quero mencionar uma questão que é importante a gente sempre ter em mente. A gente vê o Estado, né? Os governos que ocupam o Estado, a gente vê como aqueles com os quais a gente vai e exige, por exemplo, os nossos direitos, não é? Mas a gente tem que sempre lembrar, a forma das pessoas conseguirem conquistar suas formas de viverem com qualidade seus direitos não é somente no Estado, mas umas com as outras, né? Então, em associações, né? Em sindicatos, certo? Em grupos dos mais diversos, né? Então, as pessoas também, elas criam formas delas viverem em espaço, em comunidades, onde elas conseguem, entre elas, alcançar os direitos que elas almejam. Né? Porque, às vezes, estou dizendo isso porque, às vezes, a gente tem a impressão que só o Estado concede esses direitos. E não é assim. A gente fala, não é dessa forma vertical, né? De cima para baixo, como se existisse um todo-poderoso Estado que nos dá em sua bondade os nossos direitos. Não. As pessoas exigem, se organizam, criam formas, né, de ser representadas e conquistar seus direitos. Né? Então, em muitos momentos, quando a gente estava conversando na aula anterior, né, por exemplo, no governo Vargas, né, as pessoas falam, o Vargas é o pai dos trabalhadores. Mentira. Ele deu. Não, as pessoas, teve greves intensas, teve sindicatos que disputaram muito. Que pressionava o governo, exigiram os seus próprios direitos. Sim. Então, se hoje, né, a gente ainda tem alguns direitos trabalhistas, é por causa dessas exigências que vinham do povo. Sim. O povo organizado em sindicatos, que faziam greves, que se prontificavam a exigir dessas administrações, seja municipal, estadual, né, e depois federal, as suas demandas. Sim. Então, portanto, existem governos que, né, quando eles não veem outra forma senão conceder esses direitos que as pessoas estão exigindo, eles agem como se eles estivessem bondosamente os dando, e usam isso como, às vezes, um tipo de palanque político. É um palanque político. Outra coisa que eu queria mencionar o território, nenhum território de nenhum país existe só um povo. Isso é aquilo que eu mencionei anteriormente em outra aula, é uma ideologia, né, que foi criada conforme a ideia de nação, foi sendo constituída desde o século XV, né, porque todo território existem povos. Pensar como se existisse só um povo é uma forma de violência, porque é como se fosse... É uma violência gravíssima. Exatamente, porque é uma tentativa de homogeneizar, padronizar a cultura de todos. E aí, quando o professor... culturas múltiplas. E aí, quando o professor Cleiton está falando em padronizar, é uma forma semelhante ao que a gente viu na última aula, e é um outro termo que aparece muito no noticiário, que é pacificação. Então, vai homogeneizar para quem? Em favor de quem? Vai pacificar o quê? Em favor de quê? Ou seja, quem que vai ter que calar a boca para manter essa paz? Né? Qual que é o cantor que fala paz sem voz não é paz, é medo? É um rapper.
Me fugiu agora. Se alguém puder procurar aí online para mim, eu agradeço. Mas tem uma música que ele canta que ele fala: paz sem voz não é paz, é medo. E aí a gente volta ao que eu falei anteriormente. Medo. É o Rapa, Minha Alma, que chama essa música. Isso, isso. valeu, Rafael. Muito obrigado. Professor, Diga isso. aí a gente vê, né, assim, coisas, conquistas que custaram aí décadas sendo, assim, dissipadas, trabalhista, né, dissipada, tirada, né, do povo, assim, com tanta brutalidade, né? Com certeza. É por isso que a gente fala e começou a trabalhar com vocês nas primeiras aulas. O que é progresso para quem? Uhum. E é o interesse de quem é retirar esse progresso, né, de alguns grupos. E nada que é conquistado, está conquistado para sempre. Nada, nunca. A gente tem que ter sempre isso em mente, porque se a gente acha que, por exemplo, a democracia já naturalmente está aí e sempre vai estar, a gente está arriscando perder ela, por exemplo. Assim como qualquer outro direito nosso. É um dos motivos que a gente tem que batalhar, e é uma batalha diária, eterna, nunca vai ter fim, batalhar pela proteção desses direitos e garantir que direitos que ainda não foram conquistados sejam conquistados. E isso tudo, gente, faz parte desse clima, né, disso que estava rolando na Europa, a favor e contra vários povos. Mas para a gente andar um pouco mais para frente nessa questão, eu queria ouvir de vocês o que é nação, né? A gente apresentou bem rapidamente o que é o país, o que é o Estado, território, né? Território, mas o que é nação? São coisas diferentes. O que vocês acham? Pode pegar uma colinha rápida aqui no slide, deixei aqui para isso mesmo. Mas eu quero ouvir o que vocês pensam sobre isso. Estão tímidos. E aí, gente, vocês estão tímidos hoje? Porque, olha só, o professor Cleiton falou, nação não é necessariamente Francisco. esse país. Francisco, você quer falar? Nação seja um conjunto de sentimento, de povos, alguma coisa nesse sentido? Isso, faz parte, viu, Francisco? Porque, por exemplo, a gente fala dos povos indígenas do Brasil, né? Eu acho que tudo é conjunto, né, professora? Tipo, como se fosse uma união mesmo. Uhum. Vou dar isso, com certeza, Vecelane, Francisco. Vou dar um exemplo que talvez até ajude. É complicado mesmo, viu? Esses conceitos são complicados. Mas eles são muito usados e, às vezes, em pegadinhas, né, nas questões. Mas vou dar um exemplo para vocês. Quando aconteceu a nossa independência, já que ela andou sendo tão debatida aí, né, muito se falava de que agora existia um país, existia um Estado, né, existia uma estrutura para poder gerenciar esse país, mas não existia uma nação. O que existiu eram grupos muito espalhados, né, províncias, né, muito espalhadas, que não compartilhavam sentimentos, interesses juntos, não é? Que não compartilhavam culturas semelhantes. O grande medo, quando aconteceu a nossa independência, era de que isso gerasse vários pequenos países, já que esses pequenos grupos, por exemplo, a província de Pernambuco, da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo, eram tão diferentes entre si. Não tinha uma cola, sabe? Exatamente. Que ligasse isso, que é o que você falou, Jocelyn, nessa coisa da união, né? E o Francisco também. Não tinha essa cola. Mas essa cola também é inventada, gente, porque nação, país, são coisas muito recentes na história da humanidade, né? São coisas que começaram a ser desenvolvidas, construídas há pouco mais de 3 séculos atrás. E não é natural, não é como se fosse um processo linear, necessariamente iria acontecer. Isso é uma escolha que nós fizemos junto, especialmente no Ocidente. Sim. Né? Mas, e a partir de vários erros, né? A gente tem que falar isso. Porque, por exemplo, se a gente pensa um país enorme como o Brasil, de proporções continentais, a gente é quase o tamanho de um continente, galera. A gente tem que lembrar sempre disso. A gente espera que exista uma nação, mas é com base em quê? Em que sentimento é esse? A gente é muito diverso, isso é ótimo, isso não é uma coisa ruim. Essa diversidade, ela é enriquecedora.
todo país é diverso em algum ponto. Em termos de número, de quantidade imensa de povos, de culturas, né, de ideias. Né? Aqui, nesse texto que eu trouxe para vocês, rapidinho, não vou ler não, vou só mencionar mesmo. Depois vai estar no material de vocês. Vai estar no material de vocês, para vocês lerem com calma. Né? A gente traz o exemplo da Espanha, porque a Espanha tinha os espanhóis também, né? O que a gente entende como o povo espanhol. Mas tinham também os catalães, né? Os catalães é um povo distinto, né? E dentro desse trânsito, né, de Espanha, França também, tinham ciganos que não se achavam pertencentes a essa nação espanhola que foi construída, né, a partir do século XIX e século XX também. E a gente tem que pensar isso no Brasil, porque no Brasil são mais de 300 povos indígenas em que a gente não conhece nem metade, nem metade da metade. Então, qual é a cola que liga a gente? Sim. A gente conhece o nosso país tão profundamente para entender como que é essa cola. Essa cola existe, mas ela, muitas vezes, né, que nem o professor Cleiton estava falando, ela é forçada. Então, assim, ela é imposta. E imposta a goela abaixo da gente mesmo. Isso, pela violência. E isso é importante a gente ter em mente, porque é o que estava acontecendo lá na Europa também. Sim. Mas, em termos básicos, a gente pode pensar na ação como aquele sentimento que é tão normal e natural na nossa mente, na nossa psicologia, de que a gente compartilha alguma coisa com pessoas que a gente nunca viu. Por exemplo, aqui, a gente está no Sudeste, eu e a professora Helena, em Juiz de Fora, a sensação é que a gente compartilha alguma coisa, ainda que frágil, que a gente não entenda bem o que é, com alguém do Amapá, por exemplo. Ou do Piauí, como o colega Leandro, acho que o Leandro teve um problema de conexão aqui, acabou caindo. Mas, né, que está em outro estado, está num estado bem distante aqui de Minas Gerais. E essa diversidade, ela é importantíssima, ela é fortíssima. A diversidade, é uma das colas que unem a gente. Isso é ótimo. A gente não precisa se violentar querendo colocar, né, essa diversidade em caixinhas que, elas destroem, né? Que destroem. Mas, às vezes, discursos nacionalistas têm isso em mente. Eles querem romper essa multiplicidade de culturas. Né? Eles querem criar uma coisa padronizada. A gente fala industrializada quase, sabe? Um padrãozinho que seria reconhecível de norte a sul. O que é impossível e, de novo, é extremamente violento. Porque ele inclui, às vezes, pela violência e exclui aqueles que não se veem dessa forma. Excluem culturalmente, mas fisicamente também, tá, gente? E aí eu tô falando de verdadeiros genocídios, de assassinatos de milhares de pessoas por não se enquadrar nessas regrinhas, bem entre aspas. Mas por que a ideia de nação é tão importante para a Primeira e Segunda Guerra Mundial? Porque esse sentimento de que se compartilha algo, mesmo que seja muito frágil, e mesmo que a pessoa não consiga entender ou delimitar isso, é uma forma de criar um discurso de que existe um interesse para todos a ser defendido, certo? E por isso você precisa entrar em guerra. E por isso doar sua vida. E doar sua vida. Percebam como isso pode ser muito perigoso, não é? É perigoso por ser envolvente. Porque as pessoas se envolviam com isso e defendiam isso com muito afinco. Isso vem muito da ideia da Grécia também, né? Tinha muito isso, de treinar as pessoas desde sempre para a guerra, viver para lutar pelo país e tal. Sim, Maria Alice, mas lá na Grécia a gente fala de cidades-estados, né? Não eram mais localidades mais fechadas. Não existia o conceito de nação, de país. Mas é muito interessante. Mas é essa a ideia, sim. Essa ideia. É muito interessante a semelhança que você está trazendo. Porque mesmo que não existisse ideia de país ou de nação, porque são coisas modernas, existia outra forma de fazer com que as pessoas compartilhassem né? isso, de que elas pudessem compartilhar um sentimento de
de que elas são uma cultura que deve... E que elas estavam lutando por algo comum a Isso, todos. que elas têm interesses comuns a todos e elas têm que defender esses interesses até mesmo violentamente. Sim. É assim que se cria exércitos. E esse raciocínio que você trouxe, Maria Alice, é muito importante, porque a gente percebe como que essa ideia ela está presente na história da humanidade o tempo todo. Sim, de formas diferentes. Ela tem modificações, ela vai ser diferente pelo espaço, né? Na Grécia vai ser diferente, porque está mais de 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, e aqui vai ser um pouco diferente por conta do tempo também. Mas essa ideia, ela, apesar dessas modificações, ela está ali, ela está presente o tempo todo. A ideia de compartilhamento de sentimentos, né, de defender interesses até mesmo violentamente, atacar outros países, atacar outros povos. E aí a gente chega a uma questão que é importantíssima, tá, galera? Porque para a gente falar de Primeira Guerra Mundial, a gente tem que falar de imperialismo e colonialismo, tá? A Jocelane trouxe, não sei se foi na aula passada ou até na primeira aula mesmo, essa palavra, né? E essa palavra é muito importante. Eu te agradeço por ter trazido tão cedo essa palavra, Jocelane, porque o imperialismo, junto com o colonialismo, ele vai ser essa potência de violência ao longo de todo o século XX, inclusive até agora, tá? Com as devidas diferenças, né, que a gente estava falando, porque o período que a gente está habitando é diferente lá desse período de Primeira Guerra, mas esse imperialismo ele está presente o tempo todo. Ainda existe, né, professora? Não existe. Não tem, é até difícil a gente colocar em palavras. Tentar explicar, não tinha nem que estar, né? Não tinha que estar. É isso, Jocelane, mas é difícil colocar em palavras mesmo, porque é um negócio que está tanto o tempo todo presente no nosso dia a dia e meio que a gente se habituou, mas ao mesmo tempo não se habituou. E é importante que a gente não se habitue, né? Que a gente não fique acostumado com isso. Sim. Porque ele promove violências. Com certeza. A gente pode usar como exemplo hoje, por exemplo, o interesse que os Estados Unidos têm no Oriente Médio, o interesse que a China tem em vários territórios ali na Ásia. Que os Estados Unidos têm no Brasil, e isso vai ser muito importante no período de ditadura militar, né, que a gente comentou anteriormente, esse interesse, né, de tentativa de ampliar e manter o controle, influência, né, desses outros países e de povos, ele faz parte de uma ferramenta de dominação. Então, você tem um país que quer dominar o outro, mesmo que não seja com a expansão do seu território, não seja com o aumento do seu território enquanto país. Sim. Mas a influência está lá. Sim, o imperialismo ele não é necessariamente a ocupação do território, como os Estados Unidos fez no Afeganistão, né? Pode ser simplesmente uma influência de ideias. Sim. Né? Mas o que é importante econômica dizer... também. Econômica, sim. O que é importante dizer é que essa influência, essa dominação, ela nunca é completa. Porque tem resistências. Sempre tem resistências, tem organizações, tem incômodos, pessoas que elas se incomodam com isso. E fazem perceber que tem essas tentativas de controle, né? Por exemplo, aqui a gente está exercendo uma forma de resistência, né? Se a Jocelane, se a Maria Alice, se o Francisco, né, se o Guilherme, se a Paloma, se a Tainá, se o Rafael conseguem perceber que o imperialismo ele existe e ele está tentando exercer essa influência nas nossas vidas, a gente está resistindo. Isso já é uma resistência. Então, a gente se nega a aceitar essa ideia tão prontamente. Mas percebo que isso acontece de formas muito complexas, né? Isso, quando a gente está tratando disso, a gente está falando que é um problema que a gente tem que estar atento. Né? Sim. Mas não quer dizer, por exemplo, que a gente não possa, sei lá, assistir um filme norte-americano. Não quer dizer isso. Não é nada disso. A gente pode viver da forma como a gente quiser. O importante é a gente ter consciência dessas escolhas. Né? Eu e a Helena, por exemplo, a gente consome o tempo todo filme hollywoodiano. A gente sabe os problemas que tem ali e a gente sabe que as coisas são mais complexas. Né? Tem seres humanos ali envolvidos, né, que eles estão debatendo, trazendo para o cinema, para a arte deles,
várias questões importantes, né, que podem ser discutidas por pessoas do mundo inteiro. É isso. As coisas são complexas, portanto, não são simples assim, entende? Então, Não é esquerda ou direita. a gente tem que ter cuidado, porque senão vira algo muito perigoso, que é nós contra eles, ou Sim. eles contra nós. Que faz parte do discurso nacionalista. Exatamente. E que é extremamente violento Uhum. e é usado para mobilizar guerras, para criar exército e para Matar outras matar pessoas. e para conseguir apoio nacional, né, para aquelas ideias que às vezes são absolutamente terríveis. Como é o que a gente, né, tá semelhante ao que a gente está vivendo agora. E aí o que difere do colonialismo, galera, porque é o controle político. O colonialismo, né, você tem uma metrópole, né, você tem um centro que exerce um controle político direto sobre esse território que está anexado. Sim, né? Ele ocupa. Ele ocupa, ele está lá. Essa imagem aqui, ela vai ficar maior no material que a gente vai enviar para vocês, mas essa imagem aqui representa, né, esse senhorzinho de cartola aqui no meio é Inglaterra, e cada mão, né, desse pseudo-polvo, ele está tentando colocar a mão no domínio de diferentes países. Então, aí tem o Egito, tem a Índia, tem as Américas de uma forma mais geral, tem parte da África. Então, ele quer o controle desses territórios, que é riqueza também, que é o poderio econômico, que é dinheiro. Porque esses países, eles são extremamente ricos, apesar de serem reconhecidos mundialmente por serem subdesenvolvidos, por serem países pobres, mas eles são ricos em materiais, né, em materiais básicos para a produção industrial desses países colonialistas, que é a Inglaterra, que é os Estados Unidos, que é a França também, a Alemanha. E nunca se esqueçam que muitos desses países, por exemplo, o poder que a Inglaterra teve até pouco tempo atrás na Índia, a Índia era uma colônia inglesa até pouco tempo. Manter aquele lugar de forma precária, né, manter eles como esse lugar que a gente, essa imagem de pobreza que a gente tem, é um projeto. Não é à toa, entende? Você mantém na precariedade por interesses. É como se tivesse uma vozinha nesses lugares, sempre falando, você é incapaz, você não consegue, você é pobre, você nunca vai ser como nós, né? Que faz parte desse eurocentrismo aí, né? Nós, no caso, eles, né? Porque nós somos os colonizados. Sim, vocês podem fazer um paralelo disso com o que vocês devem estar estudando no PIS 1 e 2, que é a questão da colônia no Brasil, né, que existia, por exemplo, um interesse muito grande da metrópole portuguesa em limitar o que era produzido no Brasil, para quem era vendido. Então, limitava o desenvolvimento daquele lugar para preservar os interesses da cabeça, né, da metrópole. Da metrópole. No caso, era Portugal. Sim, existem coisas semelhantes no imperialismo, formas semelhantes de administrar. E limitar no quesito de conhecimento também, tá, gente? Porque quando a gente não tem conhecimento, a gente não consegue desenvolver o raciocínio e a gente acaba se tornando uma ovelhinha que segue o caminho que é indicado para seguir. É alienante. É alienante, né? E aqui a gente consegue ver isso de maneira, né, mais visual mesmo, a gente consegue ver quase desenhado, que é a disputa territorial na África. Então, olha só, a gente tem Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Inglaterra, Itália e Portugal disputando esses territórios aqui, com praticamente só a Etiópia e a Libéria. Não lembrava desse país, gente, olha só. Eu só lembrava da Etiópia como países independentes. O restante fazia parte dessa disputa territorial, que é também pelas riquezas que tinham e tem ainda no continente africano. Percebam que nessa cultura imperialista age-se como se aqueles territórios não existissem pessoas que têm seus próprios interesses. Sim. E que absolutamente não querem que essas pessoas estejam ali defendendo só os seus interesses e criando violência para elas. Sim. Apesar de que a gente tem que sempre lembrar, existem situações muito complexas, né, de interesses que as pessoas
criam juntos, né? De resistências. De resistências, de grupos que têm interesses em fazer como que eu vou dizer, em criar projetos com esses impérios. Então, assim, se tem uma coisa que, né, tanto eu quanto o Cleiton, quanto o Stefano, né, quando a gente estava discutindo como que a gente apresentaria essa aula para vocês, que a gente fala, não, é uma coisa importante para vocês saberem sobre a Primeira Guerra Mundial, é essa ideia de imperialismo, tá? Imperialismo, colonialismo e essas disputas de poderes, que é também sobre os territórios. Aqui a gente está trazendo o território africano, mas na Ásia acontecia isso também, tá? Então, e aí... desculpa. Não, pode falar. É porque mais do que... Guilherme, já vou te passar a palavra, mais do tá? que aqueles detalhes que a gente está muito acostumado a ver da Primeira Guerra Mundial, da Grande Guerra e da Segunda Guerra Mundial, né? De qual foi o primeiro movimento, como que se ocupou, então, como foi tal batalha. Mais importante a gente entender como funciona essa teia de interesses, de disputas que vários países que tinham muito poder econômico, muito poder político no mundo criavam. E como que essa teia gerou esse fenômeno extremamente violento, que foi, até aquele momento, a maior guerra e a guerra mais destrutiva da humanidade que se conhecia até então. Isso. Guilherme, eu tô te chamando de Guilherme, mas tá como Gui. É Guilherme mesmo? Boa noite, é a Gui. Professores, eu estou com duas dúvidas, vou tentar ser objetivo do conta do nosso tempo. Claro. Professora Helena, Austrália a Ásia, em relação ao imperialismo, seria um exemplo a relação entre China e Taiwan? A China não reconhecendo Taiwan quanto uma nação, né, assim, digamos, ou não, estou errada, não tem nada a ver. Não, faz parte, viu, Guilherme? Faz parte, porque ali Taiwan tem uma disputa, inclusive, junto com a Inglaterra, né? Hong Kong também tem algo semelhante. É um pouco mais complexo, mas parte disso também. Mas é com certeza absoluta uma disputa imperialista. Ótimo exemplo, inclusive. Sim. Vou dar um outro exemplo. Por muito tempo, vários outros países da América Latina têm essa percepção da gente, no Brasil. O Brasil, em muitos governos, agiu e age de forma muito imperialista com outros países da América Latina, né? Ou seja, defendendo seus interesses a todo custo, como se tentando criar um domínio domínio de influência sobre os outros países, né? Soterrando os interesses que as próprias pessoas têm naquele lugar em nome do seu próprio interesse. Isso culminou com a Guerra do Paraguai, por exemplo. No período imperial, né? A guerra, na história do Paraguai, o Brasil é visto como uma sombra, né? Uma sombra no sentido de violentar aquele território, né? Porque a gente invadiu, matou. Eu estou falando a gente porque isso faz parte da nossa história, infelizmente, tá, gente? É algo que a gente tem que se responsabilizar. E matou, e durante muito tempo essa ferida esteve aberta, e o Brasil, enquanto império ainda, né, não se responsabilizou. E até hoje, né, isso não é feito da forma que se deve. Mas você tinha a segunda dúvida, né, Guilherme? Professora, é Gui. É Gui. É Gui mesmo? Isso, tá, é Gui mesmo. Sim, se nação... deixa eu reformular. Seria uma forma de diferenciar, mais uma forma de diferenciar, no caso, né, território de Estado, né, com E maiúsculo. País, né? Como assim? Não entendi. Eu acho que a gente não entendeu muito bem a sua questão, por favor. O nacionalismo seria uma forma de diferenciar de país, de território? Não necessariamente, tá, Gui? Porque, assim, o nacionalismo faz parte de um discurso, né? Aliás, nação, desculpa, nação. A nação. Aí sim, aí seria mais uma forma de diferenciar Estado, país, território, porque nação não depende do território. Por exemplo, se a gente for falar da nação dos curdos, ou entender, por exemplo, os povos indígenas como nações, né? Eles não têm necessariamente um território fixo. Eles habitam o Brasil, mas, por exemplo, determinados povos indígenas podem habitar o Brasil e o Paraguai, a Argentina e o Paraguai, sabe? Algumas culturas ciganas se entendem como nações. Isso. E elas existem em vários países, entende? Em vários territórios diferentes. Não há um território específico que
que seja fundamental para definir nação. Sim. Nação é mais que isso, é mais um compartilhamento de ideias, pode ser de religião também, mas não necessariamente, às vezes sim, às vezes não. Vou tentar usar um outro exemplo, e o quão é complexo mesmo, é difícil. É difícil mesmo, tá, gente? Antes da independência do Brasil, política em relação a Portugal, a nação, no Brasil, as pessoas se entendiam como parte da nação portuguesa. Certo? Então, as pessoas não se viam como brasileiros, elas se viam mais como parte daquela província que eles faziam parte. Então, como pernambucanos, ou paulistas. Colonos portugueses. Eles se viam como a pátria deles, eles viam como a minha pátria é, por exemplo, Pernambuco. Mas a minha nação é Portugal. Entendem? Porque eles faziam parte desse Império Português. Não existia a nação brasileira. Entende? Esse sentimento de compartilhamento. Por exemplo, um grande exemplo disso aí, será que poderia ser os alemães, o povo alemão que veio para a gente de fora e tal, assim, a nação, assim, eles vieram, mas com aquele conceito que a nação deles era Alemanha, alguma coisa nesse sentido? Ótimo, Francisco. Ótimo. Excelente exemplo, né? Porque a gente está falando de migrantes, né? Imigrantes e emigrantes, né? Que saem e entram em determinados territórios. Eles não deixam de ter suas nações porque estão em um território diferente. A nação deles é a nação alemã, né? Excelente exemplo. Ou a pessoa, isso depende de uma relação psicológica muito íntima e ao mesmo tempo ela compartilha com outras pessoas, percebe? A pessoa pode se ver ao mesmo tempo como brasileiro e alemão. Os descendentes de duas nacionalidades. Os descendentes desses alemães que vieram para o Brasil, né, que vieram para Juiz de Fora, eles deviam ter isso um pouco bagunçado na cabeça deles, porque eles eram alemães por parte de herança, né, dos seus ancestrais, dos seus pais, dos seus avós, né, como continuam sendo, ao mesmo tempo que eles se viam como brasileiros. Então, assim, nação diz muito mais respeito a um sentimento, né, apesar de ser um conceito político, mas diz mais respeito a um sentimento de pertencimento. Sim, vou usar um outro exemplo. Existem comunidades japonesas muito grandes em vários lugares do país. Em São Paulo, uma das que são mais lembradas, né? E muitas dessas comunidades se veem como brasileiros e japoneses. Isso. Então, percebam que são relações psicológicas e de sentimentos, de culturas são compartilhadas, muito íntimas, mas que as pessoas compartilham entre elas e que são muito complexas. Sim. E que, do mesmo modo que num território não existe só uma nação, às vezes, um povo, uma cultura, né? Uma pessoa, um indivíduo, pode não se ver somente como de um povo, de uma cultura. Você não é obrigado a se ver apenas de uma forma. Isso é importante a gente ter em mente, tá, galera? E como geralmente a gente tende a perceber isso, né? Como se no território só existisse um povo, uma nação, como se você só fizesse parte de uma cultura. Perceba como isso já é uma coisa introjetada na nossa mente, é super perigosa e pode ser muito violenta, né? Pode fazer você negar suas identidades. Isso. Então, para a gente finalizar a aula de hoje, a Jocelane vai compartilhar aqui com a gente. Fala, Jocelane. Então, que, tipo assim, esse o que vocês estão tentando falar, que eu fiquei meio enrolada aqui. Tipo assim, a pessoa não necessariamente ela precisa... como é que eu posso falar? Ela é de outro país, né, imigrante, pá, aí veio para o Brasil, mas continua propagando a cultura dela, fazendo o que ela fazia lá no país dela, né? É isso mesmo? Eu entendi certo? Sim, mas às vezes ela nem tem aqueles hábitos mais, necessariamente, mas ela se vê, certo, como alguém que é daquele país. Às vezes, no simples hábito dela, por exemplo, gostar de comer um prato que é tipo do país que ela veio. Ou, às vezes, ela nem foi naquele país, mas os pais dela eram de lá. Então, ela entendi. Não... Então, certo, é meio que um pertencimento na cabeça da gente. São identidades, no plural. Identidades. Porque, olha só, galera, nação é muito monopolizado, ele é orientado como um discurso político, né?
E é isso que é importante aqui nesse período de Primeira Guerra Mundial, para fomentar esses sentimentos de pertencimento, né? Porque quando esses sentimentos eles estão muito aflorados, é fácil criar dois outros sentimentos, né? Que um eu já falei que é o medo, e o outro é o ódio. Então, medo e ódio, eles andam sempre juntinhos, tá? E são sentimentos muito poderosos, muito violentos e muito traumáticos para a humanidade toda. Nem só para os povos que estão se relacionando ali, que estão em conflito, né? Então, medo e ódio são sentimentos que são muito importantes aqui nesse momento da Primeira Guerra Mundial. E, infelizmente, né, a gente está vendo isso ressurgir de alguma forma até aqui no nosso país. Então, se tenham em mente por que a gente está discutindo isso nesse momento, é o seguinte: percebam que a constituição de países é uma coisa moderna, a constituição de nações, a constituição de territórios, e o interesse em expandir ou não ter influência em territórios ou de territórios, é algo que motivou esses grandes conflitos internacionais, na Primeira Guerra Mundial. E como que a ideia da nação pode ser um sentimento utilizado para poder conseguir apoio de grande parte da população ou de setores da população importantes, né, como parte das elites econômicas, que ajudam a financiar esses conflitos. Isso. Gente, a gente vai finalizar, porque vocês têm aula de Química agora, né, às 9 horas, a gente está até atrasando a aula de Química, a gente pede desculpas, tá, gente? Mas a gente vai finalizar aqui hoje, vai gravar também esse restinho de aula e disponibilizar lá no canal do YouTube, tá? A gente vai fazer um vídeo finalizando essas duas últimas aulas que a gente deu e colocar lá para vocês. E aí, gente, não guardem dúvidas, tá? Vocês podem compartilhar a dúvida com a gente lá no WhatsApp ou aqui na aula, que vocês acharem melhor. Sim, ou mandar e-mail, que vocês acharem melhor, tá? Não guardem dúvidas e envia para a gente, envia para as monitoras. As monitoras também estão lá no nosso grupo do WhatsApp. A gente está à disposição, tá bom? Boa noite, professor. Professora. Boa noite, pessoal. Boa aula. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchauzinho.